Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa reflexão, mais esse estudo da apostila Orientação para a Prática Mediúnica na Casa Espírita. Nós estamos vendo o resumo do Livro dos Médiuns, nós estamos na parte 2, Manifestações Espíritas, capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. O Kardec, ele fez várias observações, como as coisas aconteciam, de que forma aconteciam e como poderiam ser educadas. E em alguns casos até tratadas, mas sempre com muito discernimento, com muito cuidado. E assim, gente, nós temos que estar o tempo todo prestando atenção em como nós vamos fazer os devidos ajustes para que a gente possa entender cada etapa do que está acontecendo ali diante de nós e dentro dessas etapas do que está acontecendo, a gente saber lidar com elas, saber vivenciar e, como eu disse antes, a palavra certa é educar. Bom, em cada capítulo, serão 32 nessa parte agora da segunda parte do Livro dos Médiuns, aborda um tópico importante. Então, nós temos, que já falamos para vocês, depois nós vamos fazer uma troca nesses slidezinhos aqui e colocar a informação, uma informação só, com letras grandes, mais fácil de ler. Mas aqui, gente, nós temos o seguinte, que se vocês buscarem mediunidade e reunião mediúnica _GEOS-PL, vocês vão encontrar um conjunto de playlist, que são listas de vídeo, que tem aqui 1, 2, 3, 4, tem até 5 se não me engano, com as listas de vídeos estudando sobre mediunidade. Então, mediunidade, reunião mediúnica, tá certo? Para vocês olharem lá, é isso que está escrito aqui, então, aqui está maior, está mais fácil de ler. Então, médios iniciantes, a gente fez uma abordagem bem típica de obter informações das dificuldades de várias casas, de pessoas que a gente conversou, a gente fez aquela abordagem. Não está completa, é claro, mas é uma abordagem importante, principalmente para o jovem espírito. Depois nós temos o que chama médiuns e mediunidade, reunião mediúnica. Depois nós temos reunião mediúnica privativa, que é isso que nós estamos fazendo, e tem outros lá que vocês podem pesquisar e olhar e encontrar. Então, vamos encaixar ele aqui no localzinho dele de novo, na casinha dela, né? E vamos dar continuidade às nossas reflexões de hoje. Uma coisa importante, você que gosta da doutrina espírita, você que gosta de estudar o espiritismo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, ou seja, nas suas mídias sociais. Ajuda-nos a divulgar o bem, ajuda-nos a divulgar o estudo espírita. Por isso é muito importante o seu like, né? O seu like é muito importante para nós, assim que as pessoas costumam dizer. O capítulo 4 vai ser subdividido em algumas partes, e essa aqui é movimentos e suspensões. Por que moviam uma caneta para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo? Na época não existia caneta, tá, gente? Falando hoje, nos dias de hoje. Mas um lápis, uma prancheta, uma mesa, uma cadeira e até mesmo outros objetos. Então, movimentos e suspensões. Aceitando-se a possibilidade de os espíritos se comunicarem com os encarnados, importa considerar como tal acontece. No que diz respeito às manifestações físicas e como conseguem movimentar uma mesa ou produzir outros efeitos, tais como pancadas, movimentação de objetos, ruídos e etc. Qualquer explicação será naturalmente relacionada ao conhecimento que se tem da natureza do espírito, do fato de ser ele humano, portanto possuidor de inteligência, as propriedades do perispírito, que é de natureza semimaterial, e ao efeito que ele exerce sobre a matéria do nosso plano. Item 73. Então, veja bem. Produzia-se os efeitos, mas o que produzia? Pouco se sabia sobre os efeitos daquela produção. Produzia-se outros tipos de movimentação, outros tipos de efeito, outros tipos de fenômenos. Mas o que eram aqueles fenômenos? O que eram aquelas situações? Cada uma tinha sua particularidade, cada uma tinha sua identidade. E aí, nós temos que então agir para entender, para pesquisar, para estudar, para observar. Então, observa, teve a repetição dos fatos, desenvolve-se uma teoria para explicar e verifica se essa teoria está condizente com aquele fenômeno que estava acontecendo. A partir dali, então, eles começaram a ver. Primeiro, era um espírito, que era de um ser humano, que havia deixado a Terra, que já não tinha mais o corpo físico. Então, como ele produzia aqueles fenômenos? Como ele produzia aqueles fatos? Essa era a busca do Kardec, esse era a forma com que Kardec lidava com aquelas situações. Diante do exposto, perguntamos:
qual a necessidade de um médium no processo? O espírito não poderia atuar diretamente sem um intermediário? O Espírito São Luís apresenta algumas explicações, considerando que o princípio das manifestações físicas está relacionado à utilização dos subprodutos do fluido cósmico universal. Como ele vai então usar esse subproduto do fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é a matéria básica ou primordial que há no universo. É criação divina, como tudo o que existe, mas não é uma emanação de Deus, funcionando como a matriz que origina todos os diversos tipos de matéria do universo, encontradas nos diferentes planos vibracionais. Item 74, subitem 1 e 5. Bom, a gente vai vendo que Kardec foi fazendo pesquisas, a gente está observando aqui, né, que ele foi observando minuciosamente, e o livro foi montado, não importa quando foi feita a pergunta, mas na hora de montar o livro, ele foi colocando de uma forma didática, onde as dúvidas e as perguntas sobre as dúvidas e os esclarecimentos sobre essas questões foram sendo colocados no início do livro. E, com isso, foi ganhando uma forma didática muito fácil da gente conseguir compreender os fatos. Temos que ter calma, porque lá na frente vem mais explicação. E não termina nunca, tá, gente? Explicação espírita nunca vai terminar. Ali tem o número 80, aqui em cima, e aqui tem o número 81. Então, vamos lá. O número 80, Luís IX, 1214 a 1270, rei da França, desencarnado na 8ª Cruzada. No seu reinado, a França viveu um excepcional momento político, econômico, militar e cultural. No século XIII, ficou para a história da França como o século de ouro de São Luís. Foi canonizado no reinado do seu neto, Filipe o Belo. Então, além de ele governar muito bem, ele também foi canonizado. Aqui, 81, leia-se em O Livro dos Espíritos, as questões 27 a 36, informações básicas sobre a matéria. Antes de prosseguir, aqui ele pede para a gente fazer uma pesquisa e ler as questões 27 a 36. Então, são 10 questões que vai ter informações básicas sobre a matéria antes de prosseguir esse estudo. Então, cada uma dessas questões vai abordar o fluido cósmico universal, vai abordar a matéria. Na questão 27, ele pergunta: há então dois elementos do universo? A matéria e o espírito. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Então, ela é bem grande, então vamos pegando só a essência. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Então, o fluido universal é um fluido, é algo primordial. Não é ainda matéria, mas também é alguma coisa que está entre a matéria e algo extremamente sutil. É uma criação divina que serve de base para a criação de todas as coisas. Portanto, que a matéria, no sentido primitivo, ela pode ser muito manipulada pelos espíritos. A questão 28. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais a designação de matéria inerte e matéria inteligente? Então aqui o Kardec ele vai fazendo as perguntas, ele vai tentando, ele, a equipe dele, não é só ele, né? Tentando esclarecer o máximo. Ele diz: a palavra pouco importa. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes as vossas controvérsias. Provém quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais. Então a gente vai empregando termos, vou terminar aqui, né? Por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Como nós não temos uma linguagem para exprimir o mundo espiritual, a gente dá um nome, a gente tenta criar uma ideia, mas ainda não chegamos lá. Na propriedade da matéria, na questão 29, ele diz: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como entendeis, sim. Não, porém, da matéria como considerada fluido universal. Todas essas questões também do Livro dos Espíritos, nós temos o estudo deles no YouTube. Então, esse aqui vai estar no capítulo, nos primeiros capítulos, né? Capítulo 2, da primeira parte. Você vai encontrar tanto por partes, quanto por o capítulo inteiro.
Aí, 20, essa aqui, tem até 36 para responder, né? Então, vamos lá. 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Mas depois vai misturando tudo, vai se tornando outras situações. E as perguntas aqui ficam bem claras para que a gente pudesse entender ao longo do tempo. Porque na época do Kardec, as informações da química e da física que nós temos hoje eram bem limitadas, eram bem inferiores. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem. A molécula elementar é lá na base para formar os elementos químicos. Ele pergunta, de acordo com o que vim de dizer, os sabores, odores, as cores, o som, as qualidades venenosas e salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida. E que só existe devido à disposição dos órgãos destinados a recebê-las. Aí, gente, a gente vai vendo que cada situação requer um dado, requer um raciocínio, um entendimento. E, como ele está mostrando para a gente a questão dos venenos, a questão dos tóxicos e coisas parecidas, tem que raciocinar, que ele está colocando de forma para a gente entender em qualquer época que tinha modificações, tinha mudanças. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender, como dissemos que tudo está em tudo. Aí o Kardec faz aqui uma comparação com aquilo que ele conhecia na época. Ah, mas ele não tinha que saber tudo? Quem disse que os espíritos têm que saber tudo? Sabem de acordo com a sua época e só podem trazer para nós de acordo com a nossa época ou trazem numa linguagem rebuscada para que a gente possa achar depois. E assim tem aqui que é acertada essa opinião sobre a direção do movimento, sobre a intensidade da matéria. Mas sempre tem algo a mais para que a gente possa entender. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém, não somos capazes de apreciá-la. Com o olho nu, hoje nós temos vários equipamentos que podem apreciar. É constante ou variável? Constante, a das matérias primitivas. Variável, a das moléculas secundárias. Tudo que a gente vai fazer hoje aqui, todos os compostos químicos que nós conhecemos, que nós tentamos copiar da natureza, eles têm uma forma, uma geometria. A da natureza é mais perfeita e o nosso organismo consegue identificá-las. O espaço universal é infinito ou limitado? Claro que é infinito. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço? Não. Não há vácuo. O que parece vazio está ocupado por matéria, que escapa aos sentidos e aos instrumentos. Aí, gente, a gente vai vendo que tem muitas informações que nós desconhecemos, tem muitos dados que nós ainda temos que procurar aprender, certo? Então demos uma passeadinha lá no Livro dos Espíritos, falei rapidinho, fiz uma síntese, um resumo, senão ia ficar muito extenso o estudo, porque aqui é um resumo. Conforme eu disse, nós temos no YouTube o estudo do Livro dos Médiuns, está lá o capítulo 2, tem ele na íntegra e tem ele por partes, ok? Vamos dar continuidade ao estudo aqui da apostila. Vemos assim que a eletricidade e o magnetismo, tão importantes no plano material, onde nos situamos, são apenas alguns dos subprodutos do fluido cósmico universal, também chamado matéria cósmica primitiva, item 74. Para que a eletricidade ocorra, tem que ter um fluxo de elétron. E o que causa o fluxo de elétron? Aí vai ser o magnetismo das turbinas, dispostas em condições de gerar essa eletricidade. De acordo com o número de espiras, quando você pega uma bobina, aquelas voltinhas que tem ali são as espiras, certo? Então, de acordo com o número das espiras, com a velocidade do rotor, que também tem as suas espiras, de acordo com a quantidade de energia que é alimentado o rotor ou o estator, depende da situação de cada gerador, tem as suas características próprias, e assim nós vamos ter eletricidade, e a eletricidade gera o magnetismo, e o magnetismo gera a eletricidade. Olha que coisa interessante. Então, nós também podemos produzir eletricidade a partir de baterias e pequenos circuitos. Conforme vai ampliando a complexidade, vai ampliando os mecanismos para gerar tudo aquilo. Então, essa luz bonitinha que a gente acende aí, liga as tomadas, funciona, tem um conjunto de tecnologia para que ela possa ser gerada. E ela é muito transcendente. Eu sempre falo a questão da terceira e sétima harmônica. São complicadas quando você liga e desliga uma chave.
essas harmônicas podem queimar os equipamentos. Então tem que ter um capacitor para bloquear essas harmônicas e evitar que se queime os equipamentos, certo? E são cálculos bem sofisticados, bem chatos. E eu perguntava para o professor assim, mas por que a terceira e a sétima? Ele falou assim, estuda. Ele falava, estuda. E assim, a gente ia estudando e via que a terceira e a sétima que era mais complicada. E tinha que decorar mesmo na marra, porque não cabia na minha cabeça porque que era a terceira e a sétima harmônica que eram complicadas. Ou seja, tudo na vida tem aquilo que você não aprende, tem aquilo que você vai aceitar. Aquilo que você vai passar ali, falar, assim tá bom, ok. E aceita. Não adianta você falar, mas eu não acho que não é assim. Mas por que você acha que não é assim? Então tudo na vida tem os seus altos e baixos, né? O fluido vital, outro produto do fluido cósmico universal, é de fundamental importância para a vida, fornecendo vitalidade aos órgãos que integram o corpo dos seres vivos, inclusive os do perispírito. Este, por ser semimaterial, apresenta propriedades de matéria propriamente dita, a matéria tangível e compacta que há em nosso plano de vida, e da matéria mais sutil, existente no mundo espiritual. Aí a gente vem aqui, nós vamos começar a entender que temos várias nuances da matéria, várias modificações. E o perispírito, que é semimaterial, ele vai ter várias modificações a mais. Para vocês terem uma ideia, a homeopatia é feita a partir de diluições e dinamizações. Quando você pega um remédio que está escrito lá CH30, significa que ele foi diluído e dinamizado 30 vezes, mas em cada vez pega apenas 1% do vidro anterior para colocar no segundo. Por exemplo, se o segundo vidro que você vai fazer é de 30 ml, então você vai colocar 27 ml do QSP, né, álcool e água, e 3 ml do insumo do vidro anterior, e assim sucessivamente. Começa com a tintura mãe e vai até o 1000. E se você for uma pessoa muito materialista, não comece tomando 1000, que você pode passar muito mal. Aí, gente, é um exemplo de o fluido cósmico universal modificado. Porque daquela matéria que tinha ali, a partir do CH12, não tem mais matéria. Mas continua fazendo efeito, continua provocando reações. Certo? Então, se você está produzindo muita secreção nasal, muito catarro, né, muita secreção, aí você pega aquela secreção e dilui ela no CH30 e toma, todo o seu catarro desaparece. Só que não é uma atitude muito boa, isso é importante apenas numa atitude extrema, porque quando o catarro desaparece sem desaparecer a causa de que estava gerando ele, a pessoa pode ficar meio luética, ou seja, meio fora do eixo, ou ter outros tipos de metástase. Sendo assim, além do fluido vital, necessário ao funcionamento dos órgãos do corpo e do perispírito, há outros fluidos situados nos dois planos da vida, que o espírito utiliza na produção de fenômenos mediúnicos. Item 74, subitem 1 a 7 e 13. A gente tem que estar sempre observando mais. E quando fala do fluido universal, cada vez que eu leio, eu fico assim, mas eu já entendi isso de outro jeito, hoje eu estou entendendo de outra forma. E assim a gente vai entendendo esse fluido das mais variadas formas. Então, esse fluido é necessário ao funcionamento dos órgãos do corpo e também do perispírito. E existem muitos outros fluidos situados nos dois planos da vida, para produzir certos fenômenos mediúnicos e outros fenômenos que desconhecemos. Ou seja, tem muita coisa que nós não sabemos, tem muita coisa que ainda não aprendemos, e estamos aqui na Terra para aprender um pouquinho de cada vez, principalmente quando se trata das coisas mais transcendentes. E o fluido vital e o fluido cósmico universal precisam ser bem entendidos, bem memorizados, para que a gente tenha mais segurança no nosso trabalho, tenha mais fé no nosso trabalho e mais vigilância com aquilo que nós pensamos, que nós fazemos. Aí vamos lá. O fluido cósmico universal é onde tira o fluido vital. E fluido vital vai alimentar e dar vitalidade aos nossos órgãos do corpo físico e do perispírito. Portanto, é necessário que a gente comece, então, a repensar até mesmo o que nós pensamos.
As manifestações de efeitos físicos resultam da combinação dos fluidos, os provenientes do FCU e o emanado pelos médiuns, denominado ectoplasma. Aí, tá vendo? As manifestações de efeitos físicos para produzir um fenômeno físico vai depender da combinação dos fluidos. Aí ele tem duas origens, vindo do fluido cósmico universal e aquele que os médiuns emanam, que se chama ectoplasma. Isso para produzir fenômenos físicos. Para produzir cura é o mioplasma. E aí começa a vir mais sutilezas, mais informações. Dessa forma, não são todos que produzem ectoplasma, são alguns. E já falei anteriormente, as pessoas mais psóricas, mais saudáveis, produzem mais ectoplasma. Então, as tribos que vivem isoladas vão produzir mais ectoplasma se elas não tiverem sido contaminadas por mercúrio e outras coisas parecidas. Como um espírito pode mover um corpo sólido? Foi a pergunta que Kardec fez ao Espírito São Luís. Aí ele diz, combinando uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apropriado a produzir aquele efeito. E observem que tem aqui a palavra apropriado. Quer dizer que nem todo mundo vai conseguir produzir o fluido para produzir o mesmo efeito. Cada um com as suas características, cada um com as suas tendências. Será como os seus próprios braços, de certo modo, solidificados, que os espíritos levantam à mesa? Olha, essa pergunta é muito interessante. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai extrair do fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida artificial. Assim, preparada, o espírito atrai a mesa e a move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, chama em seu auxílio outros espíritos, cuja condição sejam idênticas à sua, em virtude da sua natureza etérea. O espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediários, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Item 74, subitem 9. Aí aqui então nós temos alguma coisa que os espíritos, os médiuns doam, que emana do seu perispírito, que emana também do seu corpo físico para o seu perispírito. Complexo, né? O médium de efeitos físicos, seu corpo físico, ele não vai oferecer ectoplasma. O ectoplasma faz parte do seu corpo físico, mas também do seu perispírito. Porque os dois têm que estar juntos para produzir. São características inerentes ao médium que está presente no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. Como que eles selecionam qual espírito vai ser médium e quais as características de um corpo para ser médium? Isso nós não sabemos. Essa informação nós não temos. Aí vem várias teorias que eu não vou entrar aqui em todas elas a respeito de quem defendeu essas teorias. Mas tem determinadas particularidades interessantes quando se fala em médium de efeitos físicos. Na minha terra tem uma família que tinha vários médiuns na família. Tanto na família do patriarca como da matriarca. E cada um com a sua particularidade. E tinha um deles que fazia curas maravilhosas. Até um potro que nasceu com a perna torta, acertou a perna. Ele foi lá, fez oração, foi embora para casa, no dia seguinte o potro estava andando normal, perfeitamente. Então são coisas assim, um efeito físico gigantesco. Pegar um potro. Potro é um filhote de égua, né? Algumas pessoas podem ficar perguntando, o que é um potro? Aí aquele cavalinho nasceu com a perninha virada para trás, ele andava fazendo assim com a perna. Aí eles tinham que sacrificar, porque ele não teria outra utilidade. Ele foi lá, fez a oração, foi embora para casa. E no dia seguinte o animalzinho estava andando normalmente. Ali, gente, ele estava plantando a semente daquilo que era importante para nós, que existe o poder divino. Porque ele sempre fazia oração, era muito respeitado. Embora sempre tenha aquelas pessoas infelizes que querem fazer críticas infelizes. Mas ele era uma pessoa muito correta e muito dada à oração. Ele chegava num sítio, numa fazenda, e o gado estava cheio de berne. Ele fazia oração, no dia seguinte não tinha um berne mais no gado.
queiram dar a explicação que quiser, é um fenômeno físico. O poder da oração que causou um fenômeno físico de curar aqueles animais naquele momento. Assim acontecia o carrapato e outras doenças. Portanto, a mediunidade de cura não é só para seres humanos, é também para animais e plantas, porque ele também fazia orações por um cafezal cheio de broca, caruncho, e sumia todos os carunchos. Tinha-se uma perfeita colheita de café e outros alimentos. Por isso, gente, no livro que a gente escreveu, chama Qualidade Transcendente, a gente fala na oração como auxiliar nos tratamentos e nas produções agrícolas e pecuárias. Oração, música, interfere e ajuda na produção agropecuária. Além da homeopatia, que já existem várias pesquisas que vão produzindo. Com relação às pesquisas, as interações psíquicas entre plantas, eu plantei um pé de tomate e ele começou a crescer, eu o direcionei em direção a um pé de boldo. E o outro pé de tomate, ele começou a crescer, eu direcionei a um pé de mirra. O do pé de mirra não dá tomate. E o do pé de boldo está sempre cheio de caixinha de tomate, sempre produzindo. Lá saudável. Então é outra pesquisa que tem sido feita, tem universidades fazendo, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, qual planta pode plantar junto com nossas na agricultura, né, para evitar brocas, evitar doenças. Então, dessa forma, o tomate e o boldo já é uma delas. Ou seja, interações energéticas entre plantas, animais e pessoas é muito mais sério do que a gente imagina. Um dia vamos entender plenamente. O espírito comunicante conta também com o auxílio de outros espíritos na produção dos fenômenos. Importa considerar, no entanto, que todos os espíritos envolvidos na produção de fenômenos de efeitos físicos são inferiores, uma vez que se encontram mais sintonizados com os acontecimentos que ocorrem no plano físico. Ainda não se libertaram completamente de toda a influência material, visto que, do seu perispírito, há elementos mais grosseiros dos quais ainda não se desligaram. Os espíritos superiores já não têm tais elementos em seus respectivos perispíritos. Item 74, subitem 10 e 11. Mas numa certa mensagem, não me lembro em qual livro está, se é no livro dos médiuns, acho que é no livro dos médiuns, em que o Espírito de Verdade chama a atenção do Kardec para um erro, e ele provoca vários ruídos. Então, é o Espírito de Verdade que provoca os ruídos, ou ele comanda alguns espíritos para produzir os ruídos? Caminhamos. Em outras palavras, os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam dessa força, servem-se dos que a possuem. Item 74, subitem 12. Da mesma forma acontece entre nós, quando utilizamos o serviço braçal dos trabalhadores existentes em nosso plano de vida. Observação: ler com atenção o comentário do item 74, subitem 12. Então ele está lá no Livro dos Médiuns, a gente já citou para vocês, Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, tracinho Gels PL, 39, conforme já explicamos, tem a playlist com todos os capítulos do Livro dos Médiuns. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, tracinho Gelson PL. Essa playlist 39 estará todo o Livro dos Médiuns, para que vocês possam ler e observarem lá. Esse capítulo aqui é bem grande, tá, gente? O papel do médium, então, é fornecer o fluido vital condensado, ectoplasma, para o espírito combinar com o fluido cósmico universal e produzir os fenômenos de efeitos físicos. Item 74, subitem 14 a 17. Assim, a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo que cada situação requer uma ação, uma atitude compatível para que a gente possa, então, desenvolver o entendimento, desenvolver a compreensão daqueles fenômenos, certo? E tudo que o Kardec fez para a gente é trazer uma base segura para que a gente fosse estudando mais para frente para tentar descobrir mais. Ele deixou sempre claro que louco é aquele que quiser dizer a última palavra em assuntos espirituais, em assuntos espíritas e também na ciência. Aí nós temos aqui uma síntese: fluido animalizado do médium, mais fluido perispiritual do espírito, mais fluido cósmico universal, é igual fenômeno de efeitos físicos. Fenômenos de efeitos físicos é igual a saturação de fluidos do médium, do espírito,
e do fluido cósmico universal é igual à vida fictícia temporária. Então, o médium doa o fluido, o espírito doa outro pouco e pegam também do fluido cósmico universal para criar ali uma substância transcendente que vai dar uma vida fictícia àquela mesa, àquela cadeira, aquele objeto inanimado, e ele vai circular, vai andar, vai produzir, então, os fenômenos que nós gostamos de ver. Pena que não pode ter sangue, né? A vontade do médium é fator capital na produção dos fenômenos de efeitos físicos, pois aumenta a doação de seu fluido vital, condensado, o ectoplasma, porém, não podemos esquecer que há espíritos que se utilizam dessas energias à revelia dos médiuns. Da mesma forma, a capacidade de doação de cada médium é variável. Uns podem doar abundantemente, outros não. Tudo depende de uma organização física que foi moldada pelo perispírito, item 74, subitem 18 e 19. Aí nós vamos ver que o médium, o espírito e o meio, e mais os espíritos que estão ali dando apoio, e mais as pessoas físicas encarnadas que estão ali dando sustentação. Todo esse conjunto, trabalhando junto, vai fazer com que a gente possa produzir algo melhor, mais justo, de forma mais palpável. Mas lembrando que, para produzir o fenômeno físico, tem que ter médium de efeitos físicos, e tem que ter permissão de espíritos bons para nos proteger e nos ajudar, porque pode causar certas lesões no médium. Como o senhor, um médium, estava produzindo fenômeno de efeitos físicos e uma pessoa abriu a porta inadvertidamente. A perna dele sumiu, desapareceu. Aí fechou essa perna, fizeram oração, começaram a cantar hinos, todo mundo concentrado ali, e aí foi moldado outra perna para ele. Está no livro Materializações Luminosas, tem esse caso, se não me engano. Era muito contado pelo senhor Enio Vedlin. Bom, a partir desse momento que a gente já entende esses dois aspectos, nós podemos então buscar outras responsabilidades e outros compromissos que nós temos frente à mediunidade. Por isso a disciplina e o comprometimento para produzir os fenômenos físicos, hoje, devido a serem extremamente rigorosas essas exigências, a espiritualidade evita fazer esses fenômenos devido aos perigos que o médium corre. Há pessoas que, por si, são capazes de produzir fenômenos físicos. O próprio espírito atua sobre os fluidos. São conhecidas como pessoas elétricas. Ainda que outros espíritos possam utilizar os fluidos emitidos por esses indivíduos, esse tipo de produção do fenômeno de efeitos físicos não é exatamente classificado como mediúnico, mas como uma disposição anímica do médium. Geralmente, tais pessoas têm a capacidade de entortar objetos de metal, como colheres, garfos, etc., de produzir outros efeitos, conforme item 74 e subitem 20. Cada uma dessas situações aqui requer uma interpretação bem responsável para que a gente não faça dessas informações, desses poderes psíquicos de alguns médiuns, objeto de brincadeira. Temos então que trabalhar para entender cada efeito desse, cada situação dessa, para sermos então melhores e estarmos edificando as forças do bem em torno de nós. A combinação de fluidos proveniente do médium e do espírito forma uma mescla necessária à produção dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, os quais são percebidos pelos nossos sentidos no plano físico, seja na forma de aparições, de materializações de objetos e ou de espíritos, seja na audição de ruídos e sons variados, inclusive vozes e músicas, percepção de movimentos ou deslocamentos do corpo, etc. Então, observem que aqui ele coloca que tem várias situações que podem produzir fenômenos físicos. E os fenômenos físicos foram muito produzidos pelo Satya Sai Baba, um indiano que viveu no século passado, né? Mas ele produzia fenômenos incríveis, como gerar aquele kibut, aquela cinza que ele ficava em Anamondakumbu, soltando aquela cinza infinitamente, como materializar cordões, pulseiras, relógios, inclusive de ouro, para aquelas pessoas que estavam ali com ele. A produção dessa substância mista, constituída de energias biovitais do espírito e do médium,
são necessárias, uma vez que os desencarnados e encarnados encontram-se em dimensões diferentes. Assim, importa lembrar que, na produção dos fenômenos de efeitos físicos, o espírito é a causa, o fluido é o instrumento, mas ambos são necessários. Item 74, subitem 17. Então, a gente vai vendo que o espírito, o médium e o meio vão estar sempre presentes em todos os fenômenos mediúnicos. E a importância de cada um deles no fenômeno varia em em dimensões que até então a gente desconhece. Há outro ponto igualmente importante na produção desse gênero de fenômeno, a vontade do médium. A vontade aumenta a intensidade da manifestação, contudo, na maioria das vezes, não é necessário o contato do médium com o objeto a fim de movimentá-lo, pois a intensidade do fenômeno depende da qualidade de fluidos doados e da combinação fluídica entre o médium e o espírito. Item 74, subitem 18 e 19. A gente já viu que o item 74 é cheio de subdivisões de detalhes importantes para entendermos os fenômenos físicos inteligentes e as manifestações físicas em geral. Aí vamos agora para o ruído. No que diz respeito à produção de ruídos e outros sons, o espírito não utiliza objetos ou equipamentos para ressoar ou fazer eco. Assim como o espírito não utiliza os braços para levantar a mesa. Também não se serve de objetos materiais para bater. Sabeis perfeitamente que o espírito não tem nenhum martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado, isto é, a ação, pela sua vontade, para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Item 74, subitem 22. Cada uma dessas situações, cada uma desses detalhes, traz para a gente condições de entender que temos muita responsabilidade. Temos que buscar compreender os fenômenos e saber que os espíritos utilizam sempre como ferramenta, como meio de trabalhar, o fluido cósmico universal. Isso pode ser usado pelo bom espírito para produzir fenômenos que nos ajude a compreender a doutrina, que nos ajude até mesmo a nos tratar. Mas podem também ser usados pelos maus para criar uma série de situações, uma série de inconvenientes que vai resplandecer naquele espírito das mais variadas formas. Tanto no espírito encarnado como desencarnado. Por isso nós que estamos trabalhando, estudando a mediunidade, temos que ficar muito atento como lidamos com os fenômenos mediúnicos. Qual o tipo de sentimento nós colocamos e como agimos e interagimos com ele, porque exige muita responsabilidade. Sendo assim, desde que atua sobre a matéria, o espírito pode agir tanto sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como quaisquer outros ruídos. Item 74, subitem 23. É muita informação, né, gente? Por isso que é o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno, o que é o Espiritismo, devem estar sempre sendo lidos. Terminou de ler, começa de novo. Um tópico por dia. Lembrando que o livro do Evangelho é de leitura obrigatória todos os dias. Mesmo nos casos em que se vêem mãos materializadas, dedilhando um piano ou tocando outro instrumento musical, não há, na verdade, o uso dos músculos ou articulações, como usualmente fazemos. Ó, você está sentado numa sala, o piano começa a tocar sozinho, certo? Espero que você não é daqueles que vão sair correndo léguas, que você vai pegar, vai observar e falar, olha que interessante, tem um espírito amigo aqui, tocando para mim, para eu poder sentir, ver, ter a oportunidade de ter uma boa área nesse momento, uma boa música, certo? Assim também como tem aqueles que fazem aqueles barulhões para assustar e para botar as pessoas para correr mesmo, quando eles não têm conhecimento espírita ou quando eles simplesmente têm medo. Quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima, como o faz com a mesa. De modo que as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e fazem vibrar as cordas do piano. As mãos que estão ali estão apenas para causar impressão em quem está vendo, mas o fenômeno está sendo produzido pela mente e pela essa
vida artificial que é dada às teclas naquele momento. Isso aqui, o espírito tem que ter uma capacidade gigantesca mental para produzir uma música. Não é para qualquer um. E também não é para qualquer médium. Mas também não é para vocês desistirem, de desanimar, de serem médios e de poderem produzir um dia uma música. Mediunicamente falando assim. É para que vocês reflitam no tamanho das responsabilidades e das complicações que existem. Tudo acontece por meio de um comando mental intencional nos espíritos mais adiantados ou de forma automática, instintiva, na atuação dos espíritos mais materializados. Nesse caso, eles não se dão conta de que obedecem a uma ordenação mental, acrescentando que dedilham efetivamente um instrumento musical. Entre 74 sobre 24. Nessa situação dos espíritos mais materializados, eles acreditam que eles estão tocando. E também eles não prestam atenção que eles estão obedecendo a ordenação mental de um espírito superior a eles. E eles saem tocando aquele instrumento naturalmente. Observem, tem um médium que produziu os fluidos. Tem um espírito que condensou aqueles fluidos e usou para tocar. Mas quem efetivamente está tocando é um espírito superior, é um espírito bom, que está controlando e comandando toda aquela situação. Então não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil. O pensamento por si só não atua sobre o objeto, mas por meio do fluido magnético ou animalizado do médium e do fluido espiritual do espírito comunicante. Ambos os fluidos são subprodutos da substância elementar denominada fluido cósmico universal. Item 75. Então, tudo ali, todo o fenômeno produzido, tem correlação direta com todo o processo envolvido. Mas ele só pode acontecer quando alguém sabe manipular o fluido cósmico universal. Aí nós temos o médium, o espírito e o meio, constantemente. E agora podemos colocar que tem, no fenômenos físicos, tem o espírito que passa a mensagem, que está lá executando a tarefa, e tem o espírito que mentaliza a mensagem e que autoriza ela a ser executada. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o agarre, empurre e suspenda, como fariam com a nossa mão. O espírito o satura, por assim dizer, com os seus fluidos, combinado com o fluido do médium, e o objeto momentaneamente vivificado age como faria um ser vivo. Item 77. Aí, quando ele vai atirar o objeto para o alto, é como se ele tivesse vida e desse um pulo, mas impulsionado por uma força que desconhecemos. Não é só isso. Até aqui, até onde nós conseguimos entender. Da mesma forma, um objeto pode ser levantado ou deslocado no ar, por mais pesado que seja, ou ser animado, inclusive produzindo-se um efeito de uma estátua a falar, e etc. Item 77 a 80. Portanto, tem vários fatores que estão envolvidos, que nós desconhecemos todos eles, que além desse fluido cósmico universal, que está ao alcance de todos, cada um vai ter a sua propriedade peculiar de absorver esse fluido cósmico universal, ou de utilizá-lo para um determinado momento, e assim, todos vão estar trabalhando, todos vão estar procurando fazer o possível para que isso tudo aconteça da melhor forma, desde que a equipe encarnada haja com seriedade, com responsabilidade, com compromisso, e, repito, não é para nós ficarmos tentando fazer esses efeitos físicos, porque tem consequências. 3. Aumento ou diminuição dos pesos dos corpos. A combinação dos fluidos animal e espiritual, produzida respectivamente pelo médium e pelo espírito, torna viável a manifestação de qualquer fenômeno de efeito físico. A partir do momento que você combina o fluido do médium com uma pessoa, acontece uma série de fatores. Às vezes, é necessária a associação de mais de um médium ou de espíritos, a fim de tornar mais evidente a ocorrência do fenômeno. Então, para produzir o fenômeno, às vezes basta um médium e um protetor dele, ou um espírito qualquer, e às vezes precisa-se de grupo de médiuns e de grupo de espíritos. Em algumas pessoas, em razão de suas organizações, há uma espécie de emanação desse fluido magnético, e é isso, propriamente falando, que constitui os médiuns de efeitos físicos.
A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante e mais ou menos fácil a sua combinação, resultando daí médiuns mais ou menos poderosos. Essa emissão não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Aí, gente, nós temos que prestar muita atenção nisso aqui. Você hoje pode produzir efeitos físicos maravilhosos, pode produzir vários tipos de fenômenos, mas amanhã você pode não tê-los. Eu tenho um amigo que, em certa época, ele estava passando por uma situação muito delicada e ele foi fazer um curso. Nesse curso ele ficou hospedado em um alojamento num quartel. Chegou o final de semana, todo mundo foi embora. Ele, por uma série de fatores, ele preferiu ficar lá. E um alojamento com 92 lugares vazio. Como tinha muito pernilongo, muita muriçoca lá no local, ele fechou todas as portas e janelas para que não, senão os pernilongos iam carregar ele à noite. Arrumou alguns produtos para afastar os pernilongos e foi tirar uma soneca de dia para não dar um descanso, para depois à noite ele dar uma saída. Quando ele deita, as portas dos armários que estavam abertas começam a ranger e mexer. Aí ele deu uma de corajoso e falou assim: tem nada para fazer não? Deita e vai dormir. E o espírito deitou e começou a roncar. Ele trocou de roupa, levantou, trocou de roupa e caiu fora. Foi para a cidade, foi procurar uma seita que ele frequentava na época, procurar orientação, procurar saber como que era. A pessoa vendeu lá uns incensos para ele, voltou, acendeu os incensos. Quando os colegas chegaram, aquele cheiro de incenso e o perigo de acender incenso dentro de alojamento, por isso que é importante conhecer a doutrina espírita. Aí ele falou: as portas estavam rangendo tudo sozinho, as portas do armário batendo, então botei isso aqui para espantar os espíritos. Lógico que deram risada à vontade. Ele deitou, falou assim: eles não estão acreditando, vocês podem bater os armários aí? E eles começaram a bater no armário. E bate o armário daqui, bate outro dali. E quem estava lá no fundo achava que alguém estava brincando lá na frente. Quem estava lá na frente achava que alguém estava brincando no fundo. E, de repente, as pessoas da cama de cima, que era beliche, olharam assim: quem está batendo no armário? O armário está batendo sozinho. E teve alguns que ficaram com muito medo, pediram para trocar de alojamento, cada um teve lá as suas histórias. Aí veio aquele pessoal do deixa disso, que não era nada daquilo. Aí falou assim: pare com brincar com isso, que isso não é coisa para brincar. Aí todo mundo concordou que não ia brincar. Isso é um fato, tá, gente? E aí as coisas foram caminhando normalmente. Isso tudo é coisas de quem não conhece a doutrina espírita, que quando conhece a doutrina espírita não vai fazer brincadeira assim. Por isso a importância de estudar, de conhecer. Para melhor compreender o assunto, de aumento e diminuição de peso, sobretudo os relacionados à produção de fenômenos de efeitos físicos, é importante considerar dois fatores: massa e espaço. Então aqui ele está mostrando que as pessoas podem diminuir ou aumentar o peso. E agora? Aí as pessoas, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado, porque você está lidando com um fluido que pode ser manipulado pelos espíritos. E o que eles podem produzir com esses fluidos? O peso está sempre relacionado à quantidade de massa. Mas a massa por mais peso, menos massa, menos peso. Mas nem sempre um objeto mais pesado ocupa um espaço maior. Assim, 1 quilo de algodão ocupará maior espaço do que 1 quilo de ferro. Ainda que ambos tenham o mesmo peso, mesma quantidade de massa, mas o volume é diferente. Por outro lado, ao se fazer a condensação fluídica de um objeto, por redução dos seus espaços intermoleculares, é possível diminuir não a massa, mas o espaço que ocupa. Dessa forma, podemos, por exemplo, compactar um objeto metálico de 2 metros, reduzindo para uma sucata que ocupará talvez meio metro de espaço. O peso desse objeto, antes e depois, continua o mesmo. Isso é muito importante que entendamos. Você tem lá uma barra de ferro macia, você coloca numa prensa, ela vai ficar bem compactada, ela não perdeu massa, ela não perdeu peso, ela só perdeu volume. Contudo, há situações em que a condensação fluídica pode acarretar diminuição de massa, o peso, como por exemplo, desidratar o leite, transformando em pó a perda de água, logo a redução da massa. E também do peso. Você pegou o leite, você tinha 3 kg de leite, transformou ele em leite em pó, você perdeu aquela água, então você reduziu o peso
e a massa, né? Por causa da perda de água. Agora, na produção dos fenômenos de efeitos físicos de suspensão e deslocamento de objetos, parece não haver, a rigor, perda ou aumento de massa. Assim, a massa que pese 3 kg permanecerá pesando 3 kg. A massa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque a sua massa não aumentou. Item 31. Entretanto, seu peso, massa, pode ser alterado em situação específica quando uma força estranha se opõe ao seu movimento, e essa causa pode resistir nos fluidos ambientes que a penetram. Então tem lá alguma coisa que pode se mover, pode se mexer, mas uma força se opõe àquele movimento. Então ela pode parecer mais pesada. Há registros de médiuns que perdem algum peso durante a materialização de espíritos, talvez devido à excessiva doação de ectoplasma. É possível, portanto, acontecer aumento ou perda de peso no objeto ou no próprio médium, que, durante a produção do fenômeno, ocorreu a introdução ou a retirada de massa, ainda que essa massa seja constituída de fluidos imponderáveis, como o fluido animalizado, o fluido vital, espiritual e o perispiritual, entre outros. Essa pesquisa é muito interessante, porque certos médiuns, ao incorporarem certos espíritos, eles podem diminuir o peso, a massa, ou aumentar o peso e a massa. Sim, é possível. A gente vai ver, mas se não está aqui, vai estar mais à frente. Se não estiver aqui nem mais à frente, está no livro dos médiuns. Ali tem o número 82 no ectoplasma. Para melhor entendimento do assunto, é oportuno fazer a leitura do livro Fatos Espíritas, publicado pela FEB, que relata a experiência e estudos realizados pelo cientista britânico William Crookes durante as materializações do espírito Kate King, por intermédio da jovem médium Florence Cook. Então, gente, nós temos que prestar atenção que os objetos podem aumentar o peso e podem diminuir o peso em certas condições e certas circunstâncias. Entretanto, devemos considerar que nem sempre ocorre aumento ou perda de peso, uma vez que espíritos podem suspender ou deslocar um objeto por meio do emprego de mecanismos que neutralizem ou anulem a ação de determinadas forças, como a da gravidade. Então aqui os espíritos estão trazendo para a gente que tem algo mais delicado. Eles podem vencer a gravidade. É uma possibilidade. Em síntese, tudo se restringe à combinação fluídica entre o médium e o espírito, a maior ou menor capacidade de doação e vontade, que são fatores determinantes na produção dos fenômenos de efeitos físicos, inclusive aumento ou diminuição de peso de um objeto, resistência ao deslocamento ou movimentação, etc. E também a gente vai ver que os médiuns podem sofrer essa alteração de peso, está lá no livro dos médiuns, se não me engano, ou vai estar aqui mais à frente. E a gente vai então entendendo que a mediunidade, o estudo da mediunidade que Kardec fez naquela época, tinha diante dele a possibilidade dele ter vários e vários médiuns, cada um com as suas características, cada um com as suas possibilidades. E assim, a gente vai buscando compreender essa coisa tão diferente, tão transcendente, que ao mesmo tempo faz-nos buscar estudá-la, faz buscar compreender, apesar de certas dificuldades, porque transcende o nosso entendimento, transcende a certas perspectivas. Jesus amigo, Divino Mestre, que a vossa luz misericordiosa nos envolva e fortaleça, dando-nos, Senhor, condições de darmos prosseguimento a esse estudo, de darmos prosseguimento às realizações superiores de nossa alma.